Olá pessoal do canal Agricultura A a Z. Você conhece a inspiradora vida de José Augusto Araújo? Siga conosco neste vídeo para conhecê-lo. Antes de seguir, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like. Também compartilhe este vídeo com outros amigos, pois isso ajuda a gente a se manter ativo. Bora pro vídeo? É um enorme prazer estar entrevistando ele, que é o CEO da Maquicampo, um dos maiores concessionários da John Deere do Brasil, com 20 lojas espalhadas pelas mais importantes áreas agrícolas do nosso país, e tendo construído uma empresa de credibilidade e parceira do produtor rural. Nosso entrevistado de hoje é José Augusto Araújo. Zé Augusto, muito obrigado por essa oportunidade de conversarmos um pouco sobre sua história, sua carreira no agro e sobre o setor. Ô Borém, bom, primeiramente agradeço pelo convite, é muito bom estar próximo das universidades e de um amigo como você que leva o agro no peito e na educação, né? Então, eu acho que formar jovens para trazer para o agro, eu tenho falado muito isso nas comunidades onde eu passo. Talvez você tenha uma das profissões mais brilhantes e mais privilegiadas, que é promover o êxodo urbano, é capturar o jovem da cidade que está a fim de estudar e trazer ele para o campo para desenvolver tecnologia e ser um trabalhador tecnificado ou especializado no campo. Então, parabéns pela sua jornada, muito obrigado pelo convite, será um prazer a gente conversar nesse tempo aí. Generosidade sua, Zé. Muito obrigado. Vamos começar com o início da sua vida. Conte-nos um pouco sobre sua origem. Quem foi o menino Zé Augusto? Eu sou mineiro de Uberaba, e sou filho de professora, e a minha vida a minha vida na infância não foi nada fácil, mas acho que foi daí que eu tirei todos os valores que eu tenho hoje, né? Então, eu tive uma infância que minha mãe separou-se do meu pai e eu tinha 5 anos de idade. Aos 9 eu tive que sair para trabalhar e ajudar minha mãe. Então, eu fui estudar e trabalhar ao mesmo tempo, coisa que não tem nada demais, mas à época, para uma família de classe média, era algo novo para mim, especialmente aos 9 anos de idade. Mas não teve nada demais, então passei uma infância entre trabalho e estudo, e eu segui o exemplo e os conselhos da minha mãe e do meu avô, onde dizia que pobre só tinha um jeito de dar certo na vida, que era estudando. E eu resolvi ir estudar, e eu acho que isso fez toda a diferença. E aí fui estudando até entrar numa empresa aos 17 anos, que é a qual o grupo que eu estou até hoje. Então, eu acho que para resumir sobre a minha infância, foi uma infância árdua, mas cheia de realização, seja ajudando minha família, minha mãe e meu irmão, estando com eles, estudando, trabalhando, e foi o que permitiu eu chegar onde eu cheguei. Então, posso resumir que foi uma infância para solidificação dos meus valores que eu trago até hoje, né? Trabalho, dedicação, estudo, e que eu trouxe para a empresa. Legal, bem interessante. Muitos podem imaginar que, como você está trabalhando com o agro, você talvez tivesse feito agronomia, engenharia agrícola. Que curso você fez na faculdade? Bom, eu estou no agro, eu acho que por acidente, sabe? Eu de verdade, como eu disse, eu entrei nessa empresa e era uma financeira, e eu fui fazer direito. E até a família que era dona isolada da empresa foi quem pagou a faculdade para mim.
fui fazer direito, achei que tinha proveito, direito comercial, direito tributário, teria totalmente proveito na área que eu estava. E foi uma formação que eu não me arrependo de jeito nenhum, porque eu gosto muito disso, é uma formação generalista, e depois eu fui me especializar no que eu precisava. Mas eu trabalhava com a família, e como eu entrei no agro acidentalmente, foi o seguinte: em algum momento eu fui chamado para olhar as finanças da Macicampo, isso em 2007, né, há muitos anos atrás, há 16, 17 anos atrás, e eu já trabalhava com a família desde 97, então já tinha 10 anos com a família, e aí me pediram para avaliar, dar uma olhada na empresa, que não ia nada bem, e aí eu fui olhar a parte de finanças. Fiz um diagnóstico, percebi que nós tínhamos um problema instaurado, mas era um problema muito mais de falta de vendas do que efetivamente financeiro. Então, na verdade, não tinha uma geração contínua, perene de receita. E aí diagnostiquei isso, falei que nós poderíamos desfazer do negócio ou efetivamente fazer uma gestão sobre o negócio, melhor, né? Falei que o negócio era, eu achava extremamente proveitoso e era salutar, o negócio tinha saúde para poder vigorar. E aí o José Luiz, à época, perguntou se eu topava tocar o negócio. Ué, José, para ser sincero, eu olhei para o pátio, tinha uns equipamentos, eu falei assim: o senhor tem ideia, eu não sei distinguir nem o que é o que. Se o senhor me perguntar qual deles é uma plantadeira, uma colheitadeira, eu, de verdade, não tenho a mínima ideia de qual é a diferença entre um e outro, para que serve. Mas nada que eu não fiz na vida que foi estudar. Se o senhor achar que tem tempo que eu posso aprender sobre gente, sobre finanças, eu já entendo um pouco. Sobre mercado agrícola, eu acho que eu posso aprender. Aí ele me deu toda a liberdade, e eu brinco que talvez o meu maior desafio foi o excesso de liberdade que eu tinha, que era manter essa linha tênue entre liberdade e ter responsabilidade em acelerar o negócio. E fui estudar, fui andar pelo mundo, conhecer sobre varejo, conhecer sobre mercado de agronegócio, fui fazer MBA em administração, era formado em direito. Então, fui tanto no Brasil quanto para fora, fui conhecer toda a agricultura americana, que era um exemplo para nós. Pensar 15 anos atrás, era um exemplo em termos de tecnologia, em variedade, em todo o mercado. Os Estados Unidos tinha acabado de passar pela crise de 2008, então fui estudar como que as concessionárias ou a distribuição, seja entender um pouco de mercado de distribuição, caminhões, carros e máquinas agrícolas sobreviveu à crise de 2008, quais foram as mudanças que eles fizeram. Bom, gostei tanto que nunca deixei de ir todos os anos a uma academia, a uma universidade americana ou europeia, trazer conhecimento para a nossa empresa. E por acaso foi assim que em alguma dessas viagens que nos conhecemos, eu faço viagem com um cliente, gosto muito, mas sempre em julho faço viagens para a universidade para fazer esses cursos de verão que tem pelo mundo. E eu acho que eu fui adquirir conhecimento para o agro, para trazer não só para a nossa empresa, mas para trazer para os nossos clientes. Então, acidentalmente caí no agro, me apaixonei e hoje nós estamos tanto na cadeia de venda de equipamentos ou tecnologia, prestação de serviço e produtor rural. Então, nós transformei minha vida em um sobrevivente da indústria a céu aberto, que é produzir alimento. É isso aí. Bem interessante, porque esse exemplo seu, acho que pode e deve ser percebido especialmente pelos jovens, que às vezes se prendem mais às dificuldades, aos obstáculos, do que às oportunidades. E o obstáculo que aparece pode ser olhado como um degrau para subir mais alto. E olhando assim, essa sua jornada no agro, do começo até agora, qual a sua percepção do avanço tecnológico nas máquinas agrícolas? Nossa! Porém, eu acho que
eu poderia estender essa história por mais anos, né? Eu acho que a agricultura de modo geral passou por algumas revoluções, inclusive tecnológicas, mas se nós trouxermos para o Brasil, a agricultura brasileira sofreu algumas revoluções transformadoras. Então, a gente começa desde o plantio direto, né? Aí depois se a gente trazer a palavra tecnologia, então tecnologia de melhores fertilidades, então imagine o que era um preparo de solo e tecnologia colocada no solo há 15 anos atrás, o que é hoje. Tecnologia de variedades de semente, olha a resistência, e aí eu estou falando das intactas, né, das RRs, ou seja, estou falando propriamente da tecnologia que você põe na semente, pensando tanto a resistência às doenças, mas a capacidade produtiva da semente, né? E aí, para pegar um exemplo falando de soja, mas podemos falar de outras culturas. Depois a tecnologia de máquina, né? Então, como nós aplicamos esse fertilizante, como nós semeamos a semente, como nós cultivamos ou pulverizamos, né, para tratar essa cultura. E como nós estamos evoluindo isso numa colheita muito mais automatizada, eficiente, permitindo, inclusive, velocidade na janela para fazer duas safras, a qual nós, inclusive, devemos, se não definitivamente paramos de chamar a segunda safra de safrinha, que antigamente era uma pequena safra, por isso carinhosamente chamada de safrinha. Hoje é uma segunda safra cheia, né? Então, isso tudo a tecnologia permitiu encurtar o ciclo da soja. A tecnologia permitiu velocidade no plantio da soja, velocidade na colheita da soja. Então, ou seja, o ciclo que eram de 140 a 150 dias se tornaram ciclos, estou falando de média, de 100 dias, permitindo fazer uma segunda grande safra, seja de milho, de sorgo. Observe como que se transformou a curva da produção de milho no Brasil, né? E o quanto é representativa a segunda safra ante a primeira safra de milho, né? Nós estamos falando de uma relação de mais de 90-10 para a segunda safra. Então, a tecnologia veio incorporar produtividade, eficiência, no fim, otimização, com basicamente dois grandes objetivos, né? E nas extremidades. Aumentar a produtividade, com isso receita, diminuir custo operacional, porque você faz o serviço mais rápido, menos oneroso, com menos custo, mais eficiente em termos de performance. Então, você vê coisa que a gente vinha só nos Estados Unidos, máquinas maiores, menos ativos de produção, que é o nosso bem, a tecnologia, o quanto isso gera de eficiência no campo. Então, observa o quanto de tecnologia nós colocamos. E agora, ainda falando propriamente, eu acho que a gente faz uma quarta grande revolução, né? Quarta, quinta grande revolução, que é a tecnologia de dados, né? Então, a gente insere nesses equipamentos todos muita captura de informação e dados e transforma isso, devolve isso para o processo decisório do cliente ou do seu planejamento. Então, a partir da captura de todos os dados, de todo o ciclo produtivo, ele consegue planejar melhor, escolher melhor, escolher o período exato de plantio, semeadura, de plantio, cultivo e colheita. Então, ou seja, passamos por uma nova revolução. Não acho que isso vai parar, daqui a pouco vem a autonomia, ou seja, os equipamentos autônomos, daqui a pouco, para não dizer, já lançamos nos Estados Unidos, ou seja, vem definitivamente para o Brasil. Ainda não, eu acho que é contínua a melhoria de tecnologia nas cultivares, aumentando a sua capacidade produtiva, encurtando o ciclo. Então, eu acho que a grande disputa, a grande corrida das indústrias é quem inova mais rápido e diferente, deixando mais dinheiro, ou seja, mais lucratividade no negócio do cliente. Eu acho que essa é a grande disputa de todas as marcas, seja a semente, os químicos e a nossa indústria de
de ativos de produção, ou máquinas agrícolas ou tecnologia para cultivo e da terra. É interessante. Eu fico aqui pensando, uma tecnologia embutida na semente, ela vai ser usufruída independente do treinamento, da qualificação do operador. A variedade já vem com maior potencial genético, mas essas tecnologias que estão sendo embutidas, embarcadas nas máquinas agrícolas, a gente sempre vê reclamar, não só na indústria agrícola, no setor agrícola, mas também em outros setores, que o operador brasileiro, o trabalhador brasileiro tem pouca qualificação. Isso traz algum desafio adicional para a indústria de máquinas agrícolas, o operador brasileiro não ser tão qualificado para lidar com tanta tecnologia embarcada? Como que você vê isso, Zé Augusto? O Borém, eu acho que para nossa felicidade e especialmente mais para você, um acadêmico que está formando gente, acho que o brilho dessas novas tecnologias, assim, o brilhantismo da tecnologia é que ela não funciona sem gente, né? Então, cada vez mais com novas tecnologias, e quanto mais específico e eficiente ela for, mais gente qualificada nós vamos precisar. Então, cada vez mais o que vai ter de janela de oportunidade para novos agrônomos, novos técnicos agrícolas, não poderão deixar de estudar nunca. E diferente, eu com todo respeito, me permita contrariá-lo, eu acho que sim, o brasileiro está preparado ou está propenso a aprender, né? E eu acho que nós temos papel nosso da indústria, da academia, das universidades, também apoiá-lo e preparar o operador, o aluno para isso. Acho que nós temos uma janela de oportunidade gigantesca profissionalmente aqui. Eu sempre vejo oportunidade e a tecnologia não vem sem conhecimento. Então nós temos o nosso desafio, é um desafio, mas é um desafio excelente, né? O quanto que nós temos de oportunidade de transferência de conhecimento. E um dado que é bastante importante, a idade média do operador, do agricultor brasileiro, ela é muito menor do que a do agricultor americano, né? Então, você tem dificuldade muito de mão de obra nos Estados Unidos, porque as propriedades são menores e as pessoas que plantam são mais velhas, a idade média do produtor americano é 10 anos mais velha do que a do brasileiro, e ele tem mais dificuldade de adesão, aceitação ou familiaridade a novas tecnologias, apesar dos produtos com muita tecnologia. O jovem brasileiro, se você for nas fazendas, os operadores cada vez mais que se dão bem, e isso é uma prática da nossa empresa, e a gente, isso não é feeling, é uma experiência que a gente vive diariamente. Os novos mecânicos, os novos instrutores, os novos operadores que têm idade média entre 18 e 30 anos, eles têm muito mais facilidade de aprendizado com essas novas tecnologias. São mais visuais, eles nasceram aprendendo, na verdade, com um instrumento tecnológico, um celular, acesso a redes sociais, um computador. Então, eles têm muita facilidade. Então, enfim, eu acho que essas novas tecnologias, se nós fizermos o nosso papel de transferência de conhecimento, nós vamos criar muito mais profissões especializadas, melhores operadores que terão chance de ter remunerações melhores, porque serão especialistas de tecnologias ou operadores de novas tecnologias ou de altíssima tecnologia. Então, aqui um grande espaço a novas profissões para agrônomos, engenheiro agrícolas, técnico agrícola, engenheiro mecânico, ou seja, ser especialista dessas novas tecnologias que não param de surgir todos os dias. Excelente. Não é à toa que, quando se fala de agricultura brasileira, o mundo todo presta atenção. Então, nosso potencial é muito grande. Agora, mudando um pouquinho de tópico, tocar a Maquicampo.
e lidar com pequenos e grandes produtores exige muita habilidade de liderança para orientar um time que é grande e diverso, como o da Macicampo. Como é a experiência de lidar com o time da Macicampo e estar em contínuo processo de melhoria a cada dia como líder? Você tem alguma dica de liderança? Olha, o Borém, nós somos, aqui na Macampo, nós somos 800 funcionários, e você usou uma expressão que é bem interessante aqui, no dia a dia isso é muito comum, nós somos realmente diversos, né? Então, primeiro, a gente adora trabalhar com mulher, e isso é muito propagandeado hoje, faço muito propaganda, mas eu vejo pouquíssima execução disso. E aqui, isso sempre foi natural, sabe? Então, para um setor que talvez pudesse ser machista, aqui nós enfrentamos esse obstáculo, vamos dizer assim, há mais de 15 anos atrás, e 35% do quadro, por exemplo, diverso é feminino, sabe? E a gente tem desde mecânica, né, até diretora, né, da empresa. Então, aqui é um exemplo. E lidar com gente é a parte que eu mais gosto de fazer, né? Muitos acham isso uma dificuldade, um desafio tremendo. Eu acho que lidar com pessoas, ou motivá-las, ou estar próximo para que cuide dos nossos clientes é o que eu mais amo fazer. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu acho que o principal que a gente faz, eu basicamente eu passo o meu dia cuidando de duas coisas. De todos os desafios, a minha concentração é basicamente duas coisas. Eu cuido de gente e cuido do ambiente. Eu cuido do nosso time para que ele cuide dos nossos clientes. E eu cuido do ambiente para que esse time possa trabalhar num ambiente harmônico. Um ambiente harmônico não é deixar de ter competitividade, não é deixar de ter desafio pessoal ou desafio coletivo, mas é ter respeito, é trabalhar com respeito, é trabalhar cooperando com os setores, cooperando entre si, com um único objetivo, que é cuidar do cliente. Então, assim, esse é o desafio diário, né, de liderar gente, e porque no final das contas, quem cuida do nosso cliente faz isso muito melhor do que eu faço, né? Nós temos as áreas afins e específicas, e a ideia é contratar pessoas ali que são especialistas no que fazem, então vai fazer muito melhor do que a gente, do que eu faço sobre o produto, sobre o negócio do cliente. E o papel da liderança na verdade, eu brinco que é a gente abrir espaço, limpar o trilho, limpar o caminho, para que ele possa fazer o trabalho dele mais suave, cuidar dele, para que ele cuide de entregar o melhor para o nosso cliente. E a minha dica de liderança é essa, né? Cuide do seu time, cuide do ambiente, né? Cuide da cultura da sua empresa, e porque o resto, o seu time vai cuidar bem do cliente. É bem interessante e é uma estratégia que eu acho que todas as empresas deveriam adotar, o CEO da empresa adotar essa política de cuidar do time. Um time feliz trabalha melhor. E tem, mudando um pouquinho de tópico, tem algum fato pitoresco de sua época de faculdade, ou mesmo da sua jornada profissional, que você se recorde, queira comentar? Pitoresco? A faculdade, acho que não. A faculdade foi muito estudo e muito trabalho. Eu não tive nenhum fato assim que às vezes eu acho que eu não tive nem tempo para observar. Eu tive que trabalhar bastante nesse período. Mas durante a jornada na Macicampo, especialmente, liderando a Macicampo durante todo esse período, teve alguns eventos interessantes. Exemplo, dentre eles, eu acho que, sem citar nome, mas reconquistar cliente insatisfeito, né? Sobre talvez você tendo muitas unidades, você descobrir que talvez não tem pessoas cuidando do seu cliente como a política da empresa ou aquilo que a nossa cultura cuidaria. Então,
tem algumas passagens de reconquista que são importantes para a nossa marca, mas eu acho que eu não vou dizer que é o mais pitoresco, o mais marcante da minha vida, que não é um pitoresco, eu acho que é uma descoberta, que foi como criar um time dedicado ao negócio. Eu acho que essa talvez seja a passagem da minha vida que mais me marca na empresa. Então aí eu preciso contar uma história. A gente iria entrar num cliente novo e era de cana, e a gente não tinha nenhum cliente de cana. E ali eu tinha um desafio que era como formar um time de cana sem não ter nenhum cliente de cana, mas que a gente não trouxesse profissionais prontos que, na verdade, se desligasse e deixasse a gente na mão. E ali eu comecei a observar que a única forma de manter as pessoas nas cidades, e nós estamos em cidades muito pequenas, né? O agro se desenvolve em cidades muito pequenas, cujo PIB principal é o agrícola, mas são cidades pequenas, talvez que você tenha pouco atrativo na cidade, mas a vida é ao entorno das fazendas. E ali nós começamos a perceber que a melhor forma era capturar gente na própria cidade, alunos de escolas técnicas ou de segundo grau, de escolas públicas, pessoas pobres de dinheiro mesmo, que não tivesse um horizonte profissional e a gente pudesse dar. Então, não é pitoresco, é descobridor de como criar um horizonte para as comunidades, aonde ela passasse a ter esperança em ter uma profissão, e dali poder criar sua família, poder criar o seu ambiente. Bom, vou resumir essa história isso começou em 2009, né, depois de já 14 anos. Então, hoje nós somos 800 funcionários, 500 funcionários dos 800 entraram numa empresa desta forma, pelo um programa de trainee contratado direto nas comunidades, lá onde eles estão. Então, assim, se é de uma loja de tal cidade, é lá que nós buscamos essas pessoas, para que ele aprenda como eu, lá atrás, aprendi sobre o agro, ele não sabe nada. Então, a gente contrata pelo caráter e dá toda a qualificação continuada, desde a base até a especialização, para que ele possa ter uma nova profissão e atender, e também devolver isso através de conhecimento para o cliente. Então, não é um fato, na verdade é uma jornada que eu vou chamar de pitoresca, que é o que mais marcou minha vida e mais marca até hoje, durante a jornada da Macicampo, que é formar uma empresa da base de conhecimento zero. Eu acho que isso foi transformador para que a hora que a gente faz a nossa pesquisa de engajamento interno, a gente tem 90% de engajamento e 72% da empresa se diz que quer se aposentar na empresa. Eu acho que é por ter criado a base do zero. É isso aí, dado um horizonte, uma profissão às pessoas. Talvez não é o que você queria ouvir sobre pitoresco, mas é o que mais marca na minha vida durante toda essa trajetória na Macicampo. Não, mas é muito bom escutar sobre isso, porque a Macicampo leva equipamentos, disponibiliza os equipamentos para o produtor. E o produtor alavanca a agricultura do Brasil. Mas é bom também ver que vocês têm uma responsabilidade social localmente, a cada região que vocês estão inseridos. Isso é muito inspirador, testemunhar isso da Macicampo. Parabéns, parabéns. Agora, se você pudesse voltar atrás, o que você faria de diferente durante os primeiros passos de sua carreira? O Borém, engenheiro de obra pronta é fácil, né? Eu queria, há 15 anos atrás, saber o que eu sei hoje. É difícil, mas eu vou te falar, eu não arrependo de nada, não. Não faria nada, não faria nada diferente. Talvez, eu acho que a gente tomou o risco necessário que nós precisávamos tomar. Entendemos como ia funcionar o mercado. Passamos por algumas crises, mas desde o início a gente
a gente viu que o foco deveria ser no negócio do cliente, não só nele, mas no negócio dele, ou seja, ajudá-lo a desenvolver a fazenda e o negócio dele para que se tornasse mais lucrativo para ele. No final das contas, nós seremos considerados por apoiá-lo, ser um consultor providencial ao negócio dele. Talvez o que eu diferente, talvez o que poderia fazer, não sei, talvez ter formado um pouco mais de gente no início, mas faltava dinheiro, né, era o que a gente conseguia. Aceleramos os investimentos todos que nós pudemos fazer. Então, na verdade, eu acho que a grande sacada das estratégias não está em fazer melhor, sabe? Está em fazer diferente. A gente está em constante. Uma coisa que a gente sabe na Macamp é que a gente está em constante mudança. Então, assim, eu não sei te dizer o que eu faria diferente, mas com certeza, se eu voltasse com o conhecimento que eu tenho hoje, eu deveria, lá naquela época, sobre algumas decisões que eu tomei, ter tomado decisões diferentes, né? Talvez ter feito coisas de alguma forma diferente. Mas, estruturalmente, nós, pensando no nosso negócio Macamp, desenvolvemos gente, criamos um ambiente de cobertura onde estivéssemos mais próximo do cliente, talvez tivesse feito a área de conhecimento alguns anos antes, como nós temos hoje, né? Então, não vejo assim grandes coisas. Eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje, há 15 anos atrás, para talvez ter um olhar, um viés um pouco diferente, como quando eu olhava as coisas. Conhecia, estava trocando o carro andando, conhecia pouco ainda sobre o negócio agro brasileiro. Não que eu conheça muito, mas esses 17 anos, 18 anos de experiência aí já deixou a gente bem calejado. Legal, eu também gostaria de ter a experiência de hoje, alguns anos atrás. Eu tenho uma pergunta aqui, mas talvez você já tenha parcialmente, pelo menos parcialmente, respondido a ela. Como a Macicampo conseguiu ser a primeira na mente dos produtores das regiões em que vocês atuam? Porém, primeiro eu precisei cravar essa visão no coração de cada funcionário, assim, e mostrar, dar o exemplo que toda decisão na empresa é orientada ao cliente, né? Assim, e sempre a gente parasse para ouvir. Então, como a gente tem, e não é que a gente conseguiu, isso de verdade não se encerra nunca, porque quando você passa a ser o primeiro na mente, você tem a responsabilidade de manter sendo o primeiro na mente, né? Então, é isso. E eu acho que é a nossa dedicação ao negócio do cliente. Então, nós temos algumas... A cultura nossa é orientada ao cliente. Então, as decisões de negócio, financeiro, sociais, ou seja, o programa de educação, o programa de pós-venda, a disponibilidade. Exemplo, a pandemia, quando a gente percebeu que ia faltar peça, se preparar, sujeitar a ter um ônus de dobrar o nosso estoque de pós-venda, para não deixar faltar a peça para o cliente. Então, assim, é orientada, porque se falta, ele vai deixar de produzir, ele vai ver nós como não um parceiro, mas como uma pessoa que não o apoiou quanto ele mais precisava, e o agro naquele momento não parou e ele precisava da gente. Então, eu acho que as empresas que têm em mente serem o primeiro na mente, ou seja, serem a melhor experiência do seu cliente, ela tem que ter o seu negócio orientado ao cliente. É isso, e olhar sobre a perspectiva dele, né? No final do dia tem, assim, poderia resumir numa palavra, tem empatia pelo cliente, ou seja, se coloca no lugar dele e você vai perceber qual a decisão que você tem que tomar. Então, foi assim, e dando um exemplo que as nossas decisões não só está na nossa visão, mas as nossas decisões são com olhares a esta visão. E aí eu acho que não é que fica fácil, mas fica perceptível para todos os nossos colaboradores tomar a decisão certa, e ele vai saber tomar a decisão que é orientada ao cliente, né? Isso também não é
uma decisão onde você escreve essa visão, cola na parede, e no outro dia você passa a ter. Isso é uma jornada, isso é uma construção, isso é uma criação de cultura orientada ao cliente. E assim, e lá se vão mais de uma década fazendo isso para que todos creem nisso e passem a trabalhar em função disso, né? Então, execução, 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 todos os dias sobre isso. É isso. É assim que a gente faz. E não é que nós conseguimos. Nós estamos fazendo isso todos os dias. E é assim que a gente brinca, porque por isso que o nosso cliente vai beber das nossas 20 mil garrafas. Eu gosto de fazer uma comparação sobre vinícola e falo, por quê? Porque nós vamos fazer o melhor por ele o resto da vida, para ele, para a segunda geração, para os filhos dele, para os netos dele, ou seja, nós vamos fazer isso por gerações, e todas as gerações orientadas ao negócio deles. É isso aí. Não é fácil, mas realmente para o negócio ter sustentabilidade precisa de ter a empatia com o cliente. E assim, como que foi o crescimento da empresa nesses últimos anos, Zé Augusto? Nós temos, Borém, eu acho que a gente tem a felicidade ou a sorte de estar primeiro estar no país certo, né? Que a agricultura brasileira escala em produtividade e em área e responsavelmente cresce em área. O agricultor brasileiro é um herói, né? Põe seu dinheiro na terra esperando que chova, né? Gasta ou investe um mundo de dinheiro em licenças ambientais de uso, preserva a terra, grande parte dela preserva e produz a céu aberto. Então, primeiro, ter uma felicidade de estar num país onde as terras são produtivas e tem um clima tropical que permite produzir, né? Segundo, estar numa área extremamente nobre, que é a nossa localidade, Minas, Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Áreas de extrema produtividade e no norte, áreas de grandes aberturas, de cerrados, de pastagem degradadas, onde a gente faz uma transformação ou uma integração de lavoura pecuária sem derrubar nenhuma árvore, em constante crescimento geográfico em termos de área e constante crescimento produtivo sobre uma mesma área. Terceiro, estar numa companhia séria e certa, que é a John Deere, e permite que nós, concessionários, sejamos responsáveis com a marca que tem qualidade e uma marca que está extremamente orientada ao cliente. Então, a grande força da John Deere são seus valores, todos também orientados ao cliente, sobre a responsabilidade de apoiar o cliente. E eu acho também a felicidade de ter um time nosso da Macampo, um time tão dedicado, diuturnamente ao negócio nosso, que é o negócio do cliente. Então, lá se vão, então, essa gestão desde 2007, que nenhum ano nosso nós deixamos de crescer, né? Crescer em participação de mercado, em atendimento a cliente, crescer em oferta de serviço, crescer em geração de postos de trabalho, que eu acho que é socialmente o mais responsável que um empresário e as empresas possam fazer, é gerar renda, né, digna, né, e gerar, na verdade, profissionalização e especialização. Então, eu acho que é desta forma, tendo uma responsabilidade com o capital social, que é crescendo a empresa, investindo em gente, investindo no negócio e especialmente investindo no cliente. Por isso que a gente cresce, né, ininterruptamente durante os últimos 18 anos. E é assim que a gente desenha crescer conforme é nos permitido a nossa capacidade de crescimento. E a gente planeja e cresce todos os anos um pouquinho para que a gente nunca pare de crescer. Foi assim. Não é uma fórmula mágica, é uma forma de trabalho árduo e dedicação do time ao cliente e ao negócio. É isso. Disciplina. No final do dia, disciplina. Caminhando para o final da nossa conversa, você tem alguma mensagem para os nossos jovens engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas e produtores brasileiros?
Ô, Borém, eu adoro falar com estudante, eu fui estudante e talvez se a gente passava por lá alguns palestrantes e a gente sempre fica bastante sedento para ouvir uma dica, né? Todo mundo espera uma dica mágica, né? Que vai te ajudar na profissão e esse é um negócio que a gente sempre espera que alguém vai nos orientar ou vai dar uma dica, uma bala de prata, uma dica de ouro, né? Então eu queria, para decepcioná-los, não tem uma dica de ouro, não tem uma bala de prata para vocês, para deixar especialmente para os estudantes da universidade que estão aí se empenhando. Mas eu tenho algumas coisas que eu queria ter ouvido e eu acho que vale a pena dizer, né? A primeira delas é que assim, não existe óbvio, sabe? Não existe nada de óbvio nas coisas que você vai fazer. Assim. Você tem que se dedicar, tem que ter uma disciplina enorme sobre aquilo que você for fazer. E segunda coisa, né? Escolha preferencialmente fazer aquilo que você ama fazer, sabe? Porque de verdade o esforço vai ser fazer aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, tendo que se dedicar, assim, o esforço já é enorme, né? Para você não gostar, vai ser muito sacrificante. Então, o risco de você ser um profissional médio quando se faz aquilo que não gosta vai ser muito grande. Então, preferencialmente, vá fazer o que você ama, que você vai fazer bem feito. E aí vem um negócio que é muito importante, assim, ó, se dispor a fazer uma coisa, faça bem feito, sabe? Assim, fazer por fazer nem faça, né? Eu brinco que eu odeio três coisas, é pepino, a verdura mesmo, né? Surpresa, né? Eu gosto das coisas alinhadas e gente média. Essa terceira tá ligada ao que eu falei, gente média. Aquele cara que faz as coisas mais ou menos, né? A outra coisa que também é uma dica aí que vai arrepiar todo mundo, é assim, nunca deixe de estudar, né? E invista em você. Assim, se você não investe em você, não fique esperando a empresa investir em você, né? Assim, aqui nós nunca deixamos de estudar. A nossa empresa tem uma métrica e uma meta de conhecimento individual anual. Então, assim, nossa, eu já treinei 100 horas esse ano, então quer dizer que o ano que vem, não, o ano que vem você vai ter que treinar mais 100 horas outra vez, né? Então, assim, nunca deixe de estudar, porque no final do dia, a primeira pessoa a investir em você mesmo tem que ser você, sabe? Tem que ser você mesmo, não pode ser um terceiro, né? Outra coisa, vocês são estudantes, a maioria vão procurar trabalho, assim, ó, cuide do seu CPF, né? Assim, ou seja, cuide do seu nome, né? Tenha dignidade, porque cada vez mais todo mundo está olhando e eu acho que não tem espaço para gente não séria mais, profissional não sério. Então, seja um profissional digno em tudo que vai fazer e preserve isso, porque preserve esses valores de dignidade, honestidade e trabalho duro, que isso dá certo. E a outra coisa é assim, ó, na verdade, disciplina. Disciplina no que for fazer. Então, assim, disciplina é dedicação, 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 assim, e é eternamente, né? Eternamente. Então, são coisas, não são nenhuma dicas mirabolantes, são coisas simples, né? Mas é trabalho árduo, fazer com afinco, fazer com disciplina, né? E, e ser bastante digno, né? Ser sério no que faz, e eu acho que você vai ser reconhecido, né? E tem espaço para tudo, todo mundo que faz bem feito, e talvez sobre isso, eu acho que cada um tem que se dedicar a procurar, e eu faço uma pergunta nas entrevistas, que eu tento tirar dali qual que é a característica, né, de cada um, aquilo que está escondido ali. Eu brinco assim, ó, o que você é o melhor do mundo, né? O que você pudesse escolher fazer qualquer coisa, você seria o melhor do mundo. Porque tá ali é o lugar que você vai pôr aquela pessoa, né? Escolher a pessoa certa para o lugar certo, para fazer a coisa certa, né? Então, assim, e eu brinco assim, às vezes você nasceu para, na verdade, alegrar a festa de criança, né? O vulgo palhaço. Mas o melhor palhaço do mundo vai ser feliz
vai ter sua remuneração, vai trabalhar com dignidade, não tem mal nenhum nisso. Então, escolha aquilo que você faz melhor como ninguém, né? E vá se dedicar a isso. Acho que não são regras de ouro, são só, na verdade, o percurso que você vai ter que fazer na vida, que não tem atalho, não tem nada de óbvio, que é longo mesmo, mas que tem espaço para todo mundo que trabalha seriamente e disciplinadamente. Sábias palavras, Zé Augusto. Muito bom. Então, em nome da Universidade Federal de Viçosa e meu próprio nome, eu gostaria de agradecer muitíssimo aí a sua disponibilidade para conversarmos um pouco sobre sua carreira, sobre o setor agro aí na sua perspectiva. Muitíssimo obrigado, Zé Augusto. Obrigado, Borém. Foi um prazer estar com você nesse tempo. Espero que tenha contribuído com o seu programa, com os alunos que o verão. E estou à disposição. Nossa empresa está à disposição dos alunos, da universidade. Para nós é um prazer estar próximo do mundo acadêmico. Eu acho que cada vez mais nós temos que trazer o mundo acadêmico para dentro das empresas, para ver como a vida como ela é, né? Ou seja, sair do treino e ver como um jogo funciona, no bom sentido, uma metáfora, mas assim, aqui é muito importante esse mundo teórico, mas aliado à teoria, à prática. Eu acho que vivenciando a prática, cada vez mais a gente se aproxima, especialmente no campo, a gente se aproxima da terra, o homem da terra, e fazer essa conexão é muito importante. Então, é um prazer estar e estou sempre à disposição. Só me chamar que será um prazer. Ótimo, ótimo. E gostaríamos de receber sua visita oportunamente aqui na UFV. Será um prazer estar com vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!